Olá pessoas, tudo bem com vocês? Você acabou de chegar aqui no canal H de História e olha só, em clima de Copa do Mundo, nós vamos verificar aqui nesse vídeo de hoje como estava o Brasil em cada um dos anos que o Brasil foi campeão. É isso que nós vamos verificar depois da vinheta. Roda aí pra gente. Então pessoas, eu sou o professor Keiler, você está aqui no canal H de História e como o próprio nome sugere, aqui nós falamos de história. Embora o vídeo seja sobre futebol, nós vamos estar apenas colocando o futebol como plano de fundo para falar como o Brasil estava, como o Brasil se encontrava politicamente, alguns fatos destacados no período em que o Brasil participou da Copa e foi campeão do Mundial de Futebol. Esse é o objetivo. Antecipadamente, eu peço para que você deixe aquele like maravilhoso, se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, já dá aquela acionada aí na sinetinha para ficar atento a todos os vídeos que aparecem por aqui. Copa e o Brasil, é esse o nosso tema de hoje. Vamos lá então. O Brasil é pentacampeão do Mundial de Futebol, ou seja, a Copa do Mundo. O Brasil já foi campeão em 1958, em 1962, em 1970, em 1994 e também em 2002. Hoje se fala em conquistar o Hexa, mas nesse momento aí, dos 5 mundiais conquistados, como estava o Brasil? 1958 se encaixa então na fase da República Democrática, um período então que vai de 1946 até 1964. Nós teríamos nesse período especificamente de 58 o presidente Juscelino Kubitschek. Na condição de presidente, nós vamos verificar que ele passou por um período também conhecido por alguns historiadores ou escritores como o período dos anos dourados. Isso daí significa dizer que é um período áureo para a história do Brasil em vários aspectos. Nos aspectos, por exemplo, político, o presidente Juscelino Kubitschek prometeu que ele faria o Brasil crescer o equivalente a 50 anos em apenas 5 de governo. É o tal plano de metas, ou seja, 50 anos em 5. De fato, o Brasil foi marcado por um processo de desenvolvimento. O Brasil foi marcado por um processo de modernização muito mais evidente do que num outro momento. Especificamente nesse ano de 1958, nós vamos ter então o destaque para algumas obras. O início da construção da usina hidrelétrica de Furnas, no estado de Minas Gerais. Também vamos destacar aqui a construção da Arquidiocese de Aparecida. É também destaque para esse período a construção da capital do Brasil. Isso mesmo, até então era o Rio de Janeiro e a nova capital, Brasília, estava sendo construída. E um destaque para aquele momento foi a evidência que foi dada à primeira coluna do Palácio da Alvorada. Um outro elemento que a gente vai dar um grande destaque é a implantação da indústria automobilística nesse momento. E a gente precisa levar em consideração que isso daí seria um elemento que simbolizava países desenvolvidos. Já não tanto quando fora lá na segunda Revolução Industrial, mas para os países latino-americanos subdesenvolvidos, isso daí era a marca de um grande progresso econômico. Em relação à Copa do Mundo, nós vamos destacar o Mundial que teria ocorrido naquele ano na Suécia. Isso mesmo. É importante destacar que o Brasil não era um estreante na Copa do Mundo. A seleção brasileira já tinha então um histórico de participação. Ela já tinha um histórico muito evidente na Copa de 50, que ela perde inclusive o Mundial aqui dentro, no Maracanã, para o Uruguai. A diferença era que nesse momento a seleção já estava mais técnica. É também muito interessante que a gente destaque que o futebol e a paixão por esse esporte ainda não era uma marca daquele período, muito pelo contrário. O futebol ainda era marcado por muitos preconceitos, principalmente
principalmente por ser um esporte muito popular, por pessoas que viviam praticamente numa situação de baixa renda e de pobreza, que acabavam se apegando a esse esporte, e criava-se esse estigma que era muito preconceituoso. Para algumas pessoas, principalmente das camadas mais abastadas, o futebol não contribuía em absolutamente nada de positivo para a educação das crianças. Então, é nesse contexto que é muito importante as vitórias da seleção de futebol brasileira nos campeonatos, para que a gente tenha então um desmonte desse estigma e principalmente trazer para essas pessoas aquela outra ideia e ao mesmo tempo fazer do futebol que seria, como a gente tem hoje, uma paixão nacional e naturalmente uma coisa que, você goste ou não, está aí no cotidiano dos brasileiros. A seleção brasileira daquele ano tinha como técnico Vicente Feola e a gente verifica também grandes nomes. É importante destacar aí alguns jogadores, claro, entre outros, Didi, Zito, Zagallo, Vavá, Bellini, Garrincha e Pelé. Esses dois últimos se tornaram então craques da seleção. A grande final daquele ano foi no estádio Rassuda, no dia 29 de junho contra a Suécia. O Brasil conseguiu o feito de 5-2 e obtendo a vitória então, a sua primeira no Mundial de Futebol. A taça Jules Rimet foi erguida pela primeira vez por um time brasileiro na Copa do Mundo. E estava lá o capitão Bellini, que por um acaso fez aquele gesto de levantar a taça, que acabou se imortalizando e virando um gesto imitado por muitos anos. 1962. Esse é um período que ainda faz parte daquele momento histórico que a gente chama de República Democrática. Inclusive, quem governava o Brasil seria exatamente o último presidente, João Goulart. No entanto, é importante a gente destacar que o Brasil, em 1962, vivia um regime parlamentarista. É isso mesmo, nós estávamos vivendo o parlamentarismo. Em 1960, foi eleito para presidente do Brasil o Jânio Quadros, e o seu vice seria o João Goulart. No entanto, em 1961, o Jânio Quadros renuncia à presidência da República e o vice, João Goulart, deveria assumir como presidente. Por uma série de impasses políticos internos e também um contexto de Guerra Fria externo, acabou-se então implantando o parlamentarismo aqui no Brasil. E aí então quem vai ser o chefe de governo e por sinal governar o Brasil entre 61 e 63 vai ser então o primeiro-ministro, que na época era então o mineiro Tancredo Neves. E o presidente, que deveria ser presidente, pelo menos João Goulart, vai ser apenas chefe de Estado e só vai assumir definitivamente como presidente após um plebiscito no início de 1963, ou seja, bem depois da Copa. A gente tem alguns destaques para esse momento. O ano de 1962 é marcado então por a elevação do Acre, que até então era um território federal, para a condição de Estado. Também a gente verifica aí a aplicação do Estatuto do Trabalhador Rural. A gente percebe então que por conta da lei, o trabalhador rural passaria a ter os mesmos benefícios que teriam também os trabalhadores urbanos. Também foi instituído nesse momento o 13º salário para os trabalhadores aqui no Brasil, entre outros feitos políticos que a gente destaca. No dia 31 de maio de 1962, dava-se início à Copa do Mundo no Chile. E aí nós vamos verificar mais uma participação brilhante da seleção brasileira. E a gente dá destaque então nesse momento para uma seleção mais experiente, mais tranquila e também apontada pelo favoritismo. O técnico era Aimoré Moreira. Nessa seleção a gente destaca nomes como Djalma Santos, Zézimo, Didi, Zito, Zagallo, Vavá e também Amarildo, que vai substituir o craque Pelé por ter sido lesionado e ficado fora da Copa por algum tempo. E é claro, a gente não pode esquecer de destacar aqui mais um nome muito importante, que é Mané Garrincha, que seria o craque da seleção. No dia 17 de junho daquele ano, nós temos a grande final da Copa do Mundo no Estádio Nacional do Chile. E num resultado muito favorável que dava a segunda vitória para o Brasil nesse Mundial.
Contra a Tchecoslováquia nós temos um placar então de 3-1. E o Brasil agora seria bicampeão, se igualando ao time da Itália e também do Uruguai. Nós teríamos então o Brasil levantando pela segunda vez a Taça Jules Rimet. Nesse momento então pelo capitão Mauro Ramos, que vai se destacar ali imitando o gesto de Bellini, eternizado então a partir de 58. O próximo Mundial conquistado pelo Brasil é o de 1970. E nesse momento nós já estamos numa outra fase da história do Brasil. Esse é o período marcado pela ditadura militar. O presidente do Brasil naquele ano é Emílio Garrastazu Médici, que é o terceiro presidente militar. E é marcado também por ser um período muito mais fechado politicamente, bem mais agressivos com os opositores do regime militar, dando a esse período o nome de os anos de chumbo. Isso tudo muito bem intensificado pelo ato institucional número 5, que estava em pleno vigor aqui no Brasil. É também um período muito conturbado. A gente verifica, por exemplo, que no ano de 1970 a gente percebe a ação de guerrilheiros que eram considerados terroristas pelo governo brasileiro, mas que se achavam naturalmente heróis com o propósito de salvar a nação da ditadura. Por exemplo, em 1970 nós vamos ter esses grupos se destacando pelos sequestros de políticos importantes de outros países aqui no Brasil. A gente destaca, por exemplo, os sequestros do cônsul japonês pela Vanguarda Popular Revolucionária, embaixador suíço que foi também sequestrado pela Aliança Libertadora Nacional e foi trocado, inclusive, por 70 presos políticos. O sequestro do embaixador alemão, que foi da Vanguarda Popular Revolucionária, com a ação libertadora nacional. Era um período realmente conturbado. A seleção de 1970 é considerada por muitos uma excelente seleção, e ainda tem aqueles que diriam que era a mais bem preparada de todas as seleções, inclusive a melhor seleção que o Brasil já teve, para alguns até hoje. E a gente vai verificar então ela sendo apelidada de Esquadrão 70. A seleção teve o comando do técnico Mário Jorge Leão Zagallo. É importante a gente destacar aqui que durante a pesquisa para esse vídeo, nós encontramos a informação de que ele teria assumido 3 meses antes da Copa, exatamente pela saída do técnico João Saldanha, que teria discordado do presidente da República, na época o presidente Médici, e por essa situação então ele teria saído do comando da seleção por uma questão política, que naquele momento era muito comum. A seleção vai se destacar com craques que a gente ouve falar deles até hoje, e a gente vai verificar aqui alguns deles. Por exemplo, a gente destaca aqui o Carlos Alberto Torres, o Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Tostão, e é claro, a gente tem que falar do Pelé, que era o grande craque da seleção de 1970. A grande final da Copa do México de 1970 vai se dar no dia 21 de junho no Estádio Azteca. E o Brasil vai dar um show memorável, mas um resultado favorável. Dessa vez contra a Itália, um placar de 4-1. O Brasil é o primeiro país a se tornar tricampeão mundial de futebol daquele período. É importante destacar que o governo brasileiro do presidente Médici vai fazer uso político da conquista brasileira na Copa do Mundo de 1970. E isso daí vai ser um dos elementos para então destacar aquela propaganda ufanista do período, fazendo com que as pessoas creiam que a Copa do Mundo seria mais um sinal de confirmação que o governo militar estaria naturalmente no caminho certo e que as coisas no Brasil, tal como o desenvolvimento, tudo estava indo às mil maravilhas, conforme o discurso do governo militar. É também importante destacar que pela terceira vez a Taça Jules Rimet é erguida aqui no Brasil, e isso é amplamente divulgado. O futebol já estava num outro momento, o futebol já era muito bem visto e passa a ser mais bem visto principalmente a partir daí. Depois de 24 anos, o Brasil volta a uma final de Copa do Mundo. O ano era 1994. E aí, nós já estávamos vivendo também na história do Brasil um outro momento.
Depois de 20 anos de regime militar, o Brasil voltava a ser uma democracia. E aí nós teríamos então como presidente do Brasil no início dos anos 90, o mineiro Itamar Franco, que teria assumido como presidente do Brasil após então a deposição de Fernando Collor de Mello pelo impeachment de 1992, que retirava ele do governo e dava então ao seu vice, Itamar Franco, o cargo de presidente. É um período que se debate muito a questão da corrupção, inclusive tenta-se naquele momento combatê-la com julgamentos e punições, o que necessariamente a gente não precisa discutir aqui e ver se isso teve realmente muito efeito. Mas a gente dá destaque assim mesmo para alguns eventos. É o caso, por exemplo, da condenação do PC, ou seja, o Paulo César Farias, tesoureiro do Fernando Collor de Mello, que foi então julgado e condenado a 4 anos de prisão por sonegação de impostos. Nós temos também aí mais um julgamento pelo STF do Fernando Collor de Mello, que infelizmente não vai poder condená-los por falta de provas dos seus atos corruptos. Mas a gente não vai discutir isso daqui. Nós temos também aí a eleição do Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil, que vai assumir a partir de 1995. É importante destacar que o ministro da Fazenda até então, no início de 1994, era o Fernando Henrique Cardoso, e que deu início a um plano econômico para combater a inflação altíssima daquele período, criado então a URV, a Unidade Real de Valor, que era uma transição para uma outra moeda, que vai ser lançada em 1º de julho de 1994, em plena Copa do Mundo, o real. Gente, uma moeda forte, equiparada ao dólar, e que fez então com que aquele momento fosse marcado por uma euforia de consumo aqui no Brasil. Parece que o Brasil finalmente conquistava o seu êxito. Parece que o Brasil estava agora no caminho certo. É com essa euforia, é com esse gosto patriótico, é com esse gosto de sensação de que tudo está fluindo muito bem que nós teremos então a final da Copa do Mundo de 1994. Neste ano, por sinal, ocorrida nos Estados Unidos, e a seleção estava sob o comando do Carlos Alberto Parreira. A seleção se destacou com nomes como o goleiro Tafarel, os jogadores Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Raí, e é claro, a gente vai destacar aqui também os craques da seleção, o Romário e o Bebeto. A grande final dos Estados Unidos ocorreu no dia 17 de junho, no estado de Rosenball. E ali o Brasil estava para enfrentar a Itália. Qualquer um dos dois que ganhasse seria tetracampeão. É importante destacar que foi um jogo muito tenso. Nós teríamos 0-0 no tempo normal, depois 0-0 na prorrogação, levando então a decisão para os pênaltis. Haja coração! E no momento da cobrança do craque da seleção italiana, Roberto Baggio, ele chuta para fora, dando então ao Brasil o tetra, finalmente conquistado 24 anos depois do tri. Uma homenagem foi feita ao Ayrton Senna, merecidamente naquele momento. E aí, gente, nós teríamos agora o Brasil no placar de 3-2 nos pênaltis, tetracampeão do Mundial de Futebol. É preciso dizer que nesse momento nós já temos uma sociedade mais crítica. Embora houvesse muita felicidade com a conquista do tetracampeonato, também se discutia, inclusive abertamente na imprensa, em alguns programas, e também se discutia em outros veículos, de outras formas, que o tetracampeonato ele era bom, mas ele não resolveria os nossos problemas, que ele não traria solução para coisas mais graves, como as desigualdades, a pobreza e uma série de outras situações. É mais ou menos como se pensassem, tá, nós fomos tetra, mas e daí? Essa seria a questão. O ano era 2002, acabávamos de chegar no século XXI e o Brasil tetracampeão agora em mais uma Copa, em busca de um penta. O presidente era Fernando Henrique Cardoso, que naquele momento governava o Brasil no seu segundo mandato. É importante destacar que nesse ano
foi então publicado o Código Civil Brasileiro, aquele código que garante os direitos fundamentais para a sociedade. Fernando Henrique também anuncia o fim do apagão, que seria então um grande problema, principalmente no ano anterior, 2001, da qual então nós teríamos passado por uma crise energética. Nós temos a eleição do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, se torna então o presidente eleito. Nesse ano, a Copa seria realizada pela primeira vez em 2 países, na Coreia do Sul e no Japão. Em se falando de seleção, mesmo com toda essa confiança da torcida, que é claro, foi sendo obtida a partir dos jogos, a gente verifica então que havia muita desconfiança com o técnico Luiz Felipe Scolari, que passou então por algumas situações difíceis e também muitas polêmicas antes do campeonato. Uma delas seria a não convocação do craque Romário para a seleção daquele ano. Outro elemento também que amargava naquele momento e dava também ali uma ansiedade era exatamente a recuperação do craque Ronaldinho Fenômeno, que a gente não saberia se até a Copa já estaria bom para disputar o campeonato. Mas tudo finalmente estava pronto no início do campeonato. A seleção desse ano contava, por exemplo, com nomes como Rivaldo, Cafu, Lúcio, Gilberto, Kaká e os craques Ronaldos. Isso mesmo, tanto o Ronaldo Fenômeno quanto também o Ronaldo Gaúcho. É também muito interessante que a gente destaque algumas curiosidades desse momento. Como a Copa era no Japão, ou seja, com um fuso horário totalmente diferente, 12 horas de diferença da gente, os jogos pra gente eram de madrugada. Isso mesmo, a gente tinha que acordar 3 horas da manhã ou 4 horas da manhã, porque lá já era de tarde, então era o momento em que a seleção jogava. E aí o Brasil todo acordava para assistir os jogos da Copa, comemorar os jogos da Copa. Ruim era o Brasil ganhar e a gente não poder comemorar, porque depois do jogo muita gente ainda tinha que ir trabalhar num dia normal, porque foi de madrugada a comemoração. A final do campeonato de 2002 ocorreu então no dia 30 de junho no estádio de Yokohama. O Brasil enfrentaria a Alemanha. Foi um jogo realmente muito esperado, muita expectativa. E o Brasil ganhou a Alemanha de 2-0, se tornando então a nação pentacampeão do mundo. E aí nós teremos o craque Cafu subindo o pódio e erguendo a taça, não sem antes soltar um Regina, eu te amo, e levantando a taça para a alegria de todos os brasileiros que estavam torcendo e querendo muito esse pentacampeonato. O Brasil ainda é o pentacampeão mundial. Estamos aqui na torcida, mais uma vez na Copa do Mundo. Independente de qualquer situação política, vamos torcer pelo Brasil. E aqui a gente termina esse vídeo. O canal H de História agradece mais uma vez a sua participação por aqui. Valeu!